Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Assunção Cristas. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, ontem mesmo esteve nesta casa o professor Xavier Viegas e várias questões ficaram clarificadas sobre o que se passou em junho do ano passado. Já sabíamos que tinha falhado inexplicavelmente o combate e ficámos a saber que também falhou o socorro e o resgate às vítimas. E a minha pergunta é o que está a ser feito então para cá e o que vai mudar para que a busca e o salvamento sejam eficazes e para que não aconteça o que aconteceu em junho. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Assunção Cristas. Começo por felicitá-la pela sua reeleição como líder do CDS-PP e pelo grande impacto mediático do Congresso que realizaram no passado fim de semana. E faço os maiores votos, dos maiores sucessos na liderança ambiciosa do CDS-PP com que se apresentou ao Congresso e ao país. Como sabe, o relatório do professor Xavier Viegas tinha sido encomendado pelo Governo, ainda pela Sra. Ministra Constança Urbano de Sousa, e analisa pormenorizadamente o processo. Aguardamos, aliás, os trabalhos da Comissão Técnica Independente sobre os incêndios também de 15 de outubro. Em 21 de outubro, o Governo aprovou um conjunto de medidas sobre a reforma do sistema de prevenção e combate da gestão integrada dos incêndios rurais. E é esse programa que estamos a executar, que prevê designadamente, em primeiro lugar, uma maior integração entre a prevenção e o combate, em segundo lugar, maior capacitação e profissionalização em todas as fases, desde a prevenção ao socorro, e em terceiro lugar, a especialização. E na especialização há algo que é absolutamente essencial, que resulta do relatório da Comissão Técnica Independente, que é termos as forças que estão especializadas em enfrentar as chamas e aqueles que estão especializados em proteger e socorrer as pessoas e os seus bens. E essa distinção é muito importante para, num cenário de catástrofe como aquele que vivemos, podermos ter uma resposta mais eficaz. É esse o modelo que está a ser desenhado e é esse o modelo que iremos implementar ao longo dos próximos anos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, podemos então concluir que há uma preocupação clara e diferenciada em tratar do socorro e do resgate às vítimas, porque isso é muito importante para que não volte a acontecer o que aconteceu e que só ficou claro agora. Já sabíamos que durante 2 horas não houve combate ao fogo, não houve nenhum meio aéreo, mas também ficámos a saber que houve pessoas muitas horas à espera de serem socorridas e que acabaram por falecer. E queria perguntar-lhe também, porque é importante depois até do ponto de vista indenizatório, porque é que ainda não há um mandato claro para a equipa do professor Xavier Viegas fazer o levantamento de tudo o que se passou em outubro. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado. Como disse o Sr. Ministro da Administração Interna, que já há um mandato claro para o trabalho do Sr. professor Xavier Viegas. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas, faz favor. Sr. Primeiro-Ministro, então convém transmitir isso ao professor Xavier Viegas, porque ontem nesta casa ele disse que ainda não havia mandato claro porque estavam à espera de questões burocráticas. Portanto, ainda bem que diz aqui, eu espero que isso seja esclarecido e resolvido. Queria também perguntar-lhe, ainda sobre as questões de preparação e de prevenção, de que forma é que está a ser organizada a relação entre o IPMA e a ANPC, de maneira a que todos os alertas meteorológicos tenham uma consequência rápida, imediata e pronta na preparação e na prontidão do dispositivo, porque isso falhou redondamente em outubro. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder, faz favor. Muito obrigado. Dentre as medidas que foram previstas na capacitação está precisamente a integração de todas essas informações. Eu já o disse, aliás, publicamente, não tenho dificuldade em assumir, que não tenho a menor das dúvidas que a grande falha em outubro foi claramente ter sido subestimado o impacto no território continental do alerta do IPMA quanto ao impacto daquele tufão no território continental. Obrigado. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas, CDS-PP, faz favor. Muito
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. É bom vê-lo reconhecer isso, porque, de facto, esse foi um grande problema. Esperemos que não se repita. Já respondeu aqui ao PSD sobre os meios aéreos. Eu queria só confirmar que nos pode garantir que estarão disponíveis mais meios aéreos do que no ano passado e a partir de quando? Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Sim, Sra. Deputada, como disse há pouco, o nosso objetivo é termos 55 meios aéreos, que são mais do que tivemos no ano passado e mais do que tivemos há 2 anos. Garantido para todo o ano. Tem a palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas, faz favor. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. E a partir de quando? Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. O concurso é para termos disponíveis os meios aéreos todo o ano. E tem a palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas, faz favor. Amanhã já não. Sr. Primeiro-Ministro, todo o ano pressuporia que já os tínhamos agora. E, portanto, a pergunta continua válida. Se quiser responder de seguida, a partir de quando é que é expectável termos esses meios? Mas, para não o deixar excessivamente embaraçado, Sr. Primeiro-Ministro, eu junto mais uma pergunta, sempre fica com mais tempo para a resposta, que é como é que está a ser feita a formação dos guardas que vão para o GIPS e para o CEPNA? Se já começou, se já está concluída e se nos pode garantir que muitos deles não vão acabar por desistir, como aconteceu no Exército? Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Muito obrigado, Primeiro-Ministro. Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. O concurso está aberto até dia 28. É, pois, necessário o prazo necessário para apreciar as candidaturas, fazer a adjudicação, todos os procedimentos burocráticos e, a partir daí, estaremos. A senhora Deputada, como já foi Ministra e, portanto, já abriu concursos, sabe que ninguém pode dizer que, terminando o prazo do concurso num dia, qual é a data da adjudicação, a não ser que tenha previamente cedido a adjudicação antes do concurso, antes de conhecer as propostas do concurso. Bom, os elementos do GIPS já estão em formação. Como sabe, aquilo que a Guarda fizemos foi fazer uma nova incorporação para substituir aqueles que já estando na Guarda estão a ir para o GIPS e, portanto, poderem substituir quem já está na Guarda no GIPS. Já estão em formação e irão desempenhar as funções. Não creio que haja riscos de grandes desistências, porque ao longo destes 12 anos os GIPS já deram boas provas do seu empenho e capacidade na realização da missão que lhe está confiada. Muito obrigado. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, ficamos a saber que estarão 55 meios, a ver quando. Esperemos que em tempo de responder rapidamente aos alertas meteorológicos do IPMA. Agora, sobre a reconstrução ainda, porque é um tema muito importante. Queria perguntar-lhe se tem consciência, Sr. Primeiro-Ministro, de que as pessoas que tiveram grandes danos em Pedrógão foram persuadidas e aceitaram a nivelar os seus danos por 5.000 euros para dispensarem mais burocracias, apesar de terem apresentado prejuízos muito superiores a esse valor, e que, na verdade, não chegaram sequer a receber os 5.000 euros. Conhece este problema, está consciente dele e vai fazer alguma coisa para o corrigir? Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Assunção Cristas. Está a ver, como sabe, os regulamentos comunitários prevê uma medida, creio que é 622, que permite a indenização de todos os danos. Acontece que, para aceder a essa indenização, é necessário, efetivamente, preencher um conjunto de documentação, dar um conjunto de informação e, designadamente, estar cadastrado nas finanças. Houve pessoas que, voluntariamente, optaram por, em vez de estarem sujeitas a toda esta carga burocrática, requererem indenizações ou até 1.053 euros que foram pagas imediatamente pela Segurança Social sem qualquer demonstração que fosse necessária, ou até 5.000 euros num esforço que foi feito conjuntamente pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social e pelo Ministério da Agricultura. Portanto, foi isso que foi feito, ninguém foi persuadido, houve pessoas que optaram. Agora, se quiserem, têm sempre a medida 622 para poderem ter a totalidade dos prejuízos cobertos, mas isso implica, efetivamente, cumprir as normas comunitárias que não são feitas por nós, mas pela União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu conheço bem as regras e ando muito no terreno. Agora o que se passa, e eu explico-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, é que as pessoas voluntariamente aceitaram os 5.000 euros, precisamente para dispensarem todo um conjunto de burocracias e demoras, naturalmente associadas a essas burocracias. O problema é que depois não lhes foram pagos os 5.000 euros. Foram pagos 4, foram pagos 3,5, até 2,5 foram pagos e não os 5.000. E a minha pergunta é se conhece isto e se está disponível para pagar o que falta. Tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sra. Deputada. Aquilo que o Sr. Ministro da Agricultura informa é que foram pagos de acordo com a tabela que foi aprovada antes de novembro de 2016 e de 15, antes de novembro de 2015. Sra. Deputada Assunção Cristas, faz favor. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, convido então a revisitar esse tema, porque o que se passa é que as pessoas aceitaram os 5.000 euros, apesar de terem prejuízos acima, e esses não lhes foram ressarcidos. Mas deixe-me fazer uma outra pergunta sobre outra matéria. Questões estruturais, em que ponto estão os projetos piloto e que financiamento têm? Tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Sr. Deputado, desculpe, a que projetos pilotos se refere? Tem a palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas, faz favor. Sr. Primeiro-Ministro, é grave não saber a que pilotos se refere, porque isso é a pergunta que eu tenho que lhe fazer, porque o Governo tem, por várias vezes, referido que estão em curso projetos piloto para a recuperação e para a reconstrução do território. Portanto, se não sabe, a resposta está dada. O Sr. Primeiro-Ministro não sabe que projetos piloto é que há no terreno. E queria lhe dizer que isso deve ser absolutamente verdade, porque no terreno também ninguém conhece projetos piloto. Passemos então para a pergunta seguinte, registando que não há projetos piloto em marcha, nem há financiamento em marcha. Senhor Primeiro-Ministro, deixe-me perguntar-lhe então... Peço às senhoras e senhores deputados para deixarem concluir a intervenção, faz favor. Faz favor, senhora deputada Assunção Cristas, faz favor. Queria perguntar-lhe se tem conhecimento e quantos... E se tem conhecimento dos inúmeros projetos florestais que neste momento foram aprovados ou têm parecer favorável pelo PDR 2020, mas que não vão por diante porque não têm verba associada. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O projeto piloto, então, a que se refere é o do Pinhal Interior. Esse está a ser executado pela Unidade de Missão para a Valorização do Interior, que se concede precisamente em Pedrógão, está a decorrer em bons termos, com o orçamento que foi aprovado, só no âmbito da agricultura mobiliza 30 milhões de euros. E é isso que está a ser executado e está a ser levado para a frente. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas, faz favor. Não sou eu que vou ao terreno, a Comissão de Agricultura também foi ao terreno e não viu nada disso, e já agora também haveria de haver projetos piloto nas outras áreas do país que ficaram ardidas em outubro. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta ainda sobre questões agora mais alargadas sobre o interior. Estatuto fiscal para o interior. O CDS apresentou aqui no Orçamento de Estado um método para podermos trabalhar essa matéria. Foi chumbado. Depois várias vozes apareceram, inclusivamente da sua área política, o Dr. Jorge Coelho, a falar sobre essa matéria. Está ou não o Governo e o Partido Socialista para trabalhar num verdadeiro estatuto fiscal de benefício para o interior? Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como sabe, o Governo já anunciou e o Sr. Ministro Adjunto tem vindo a coordenar uma equipa precisamente para trabalhar sobre o projeto fiscal para o interior. No contacto que tivemos com o conjunto de personalidades que integram o Dr. Miguel Cadilho, o Dr. Silva Peneda, o Sr. Reitor da Universidade Técnica de Trás-os-Montes e Alto Douro, os Presidentes de Câmara da Guarda e de Vila Real, ficámos precisamente a aguardar dos seus contributos para podermos avançar no nosso programa relativamente ao interior. Obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Então chumbaram porque não gostaram da autoria. Se tivessem aprovado o CDS, aqui no Parlamento já estávamos a avançar mais rapidamente. Sr. Primeiro-Ministro, mas deixe-me ir a um outro tema. O tema da austeridade escondida no seu governo das esquerdas encostadas. As questões da saúde, enfim, já estou-se aqui várias vezes. Última semana, a situação de pediatria nos hospitais de Évora ou de São João no Porto, com falta de camas, infiltrações, problemas de ar-condicionado. Mas não é só aí. Nós ficámos a saber muito recentemente que há vários problemas graves na área das infraestruturas. E mais, ficámos a saber que a ponte 25 de Abril tem um problema gravíssimo que foi desbloqueado no dia antes de sair uma notícia na comunicação social. Portanto, coincidência, de acordo com a sua Ministra da Presidência. Mas não foi o único caso. Em 26 de janeiro, queda de Cantenário na linha de Cascais, a 20 de fevereiro, descarrilamento na linha da Beira Alta, a 22 na linha do Norte, a 4 de março, de novo na linha da Beira Alta. A minha pergunta é quantos mais casos é que há guardados na gaveta do Sr. Ministro das Finanças, que eu desconfio que não é uma gaveta, deve ser um armário, e um armário bem grande, a olhar para todas estas situações. Queria saber se há coincidências também nesses casos e dizer também uma coisa, Sr. Primeiro-Ministro, não é na saúde apenas, não é na ferrovia, não é nas infraestruturas, é em tudo. Temos um país preso por arames, de uma austeridade escondida, do governo das esquerdas encostadas, vou terminar, que aliás tem variadíssimas declinações em várias áreas e certamente teremos oportunidade para o fazer. E para terminar, Sr. Primeiro-Ministro, não terá tempo, mas em resposta, vou terminar em resposta ao outro grupo parlamentar, afinal, quanto dinheiro é que a Santa Casa vai pôr no Monte Pio? Muito obrigada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Assunção Cristas. Em 2012, foi feita uma inspeção à ponte 25 de Abril, onde foram detectados problemas. Em 2014, foi encomendado a uma empresa Parsons a elaboração de um projeto de intervenção. Esse projeto foi devidamente apresentado, foi validado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, decorreram todos os procedimentos e no Orçamento de Estado para 2018, apresentado nesta Assembleia em 15 de outubro, foi inscrita a verba necessária para arrancarmos este ano com a obra na ponte 25 de Abril. Portanto, em outubro de 2017, data anterior à apresentação dos relatórios em fevereiro, que chamavam a atenção para que a necessidade de avançar com as obras, a obra já estava prevista e já estava a ser devidamente preparada. Só para concluir, Sr. Presidente, citando o Presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, a ponte esteve segura, está segura e vai continuar segura. Quem o diz é o Presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, presumo que não merece a desconfiança de Vossa Excelência. Muito obrigado, Sra. Deputada.